Oi, gente, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e de adolescente e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o tipo de relação que eu devo estabelecer com meu filho que está entrando na adolescência, né? É muito comum nós, pais de filhos pequenos, e eu me encaixo, porque eu tenho um filho de 6 e 9 anos, a gente tem uma relação um pouco mais de eles de dependência de nós, né? Nós meio que conduzimos a rotina, conduzimos a vida deles e eles vão executando. É claro que conforme a criança, toda a sua infância, ela precisa ir desenvolvendo a autonomia. E eu já tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso, se você não viu, você volta. A autonomia é fundamental para esse preparatório da adolescência. Mas conforme a gente vai dando autonomia para os nossos filhos, a nossa relação de dependência e de alguma forma de autoritarismo, a gente precisa ir diminuindo para preparando eles e para nos colocando também num lugar que vai ser fundamental na adolescência, que é um lugar muito mais do seu vínculo afetivo, um lugar de porto seguro para o seu filho, do que realmente de um diretor que está dirigindo a vida dele, porque não nos cabe mais na adolescência esse papel, mas sim de alguém que vai estar dando estrutura para eles. Então, na adolescência, a gente não pode ter uma relação com os nossos filhos de dependência. Por outro lado, na adolescência, a gente também não pode ter uma relação de independência, porque eles ainda não conseguiram adquirir todo o repertório necessário, até cerebral, porque eles estão em processo de ebulição, de formação cerebral muito importante, em que eles ainda não têm, é muito devastador a independência total. Então, qual seria esse meio termo, né? É a interdependência. E sabe por que interdependência? Porque eu vou me colocar ali, é claro, numa posição de alguém que tem as regras da casa, que sabe o que pode e o que não pode, os limites de forma clara, mas eu vou conversar com ele de igual para igual, no sentido de fazer com que ele seja próximo de mim e que a gente consiga ter esse vínculo afetivo no sentido dele conseguir me escutar. Porque na adolescência existe uma vivacidade muito grande pelo meio social e pelos seus pares. O adolescente ele vai precisar sair dessa posição muito próxima de você e ir para uma posição com seus pares, com o bando, sabe? Porque isso vai fazer com que ele desenvolva uma série de competências fundamentais para a vida adulta. Então é super natural e super desejado que você entenda e que você deseje, que você promova esse encontro com o bando dele. Só que para isso é muito importante você ter essa relação de interdependência, essa relação próxima e afastada ao mesmo tempo, em que você consiga negociar com seu filho as questões, que você consiga colocar o problema na mesa e que vocês encontrem uma solução juntas para o problema. Então eu te convido hoje, se você ainda não tem um pré-adolescente, se você não tem um adolescente, comece a praticar, comece a ensinar o seu filho suas relações sentimentais, o que ele sente, como ele está, quais são as propostas, conseguir fazer uma análise com ele do que aconteceu, como é que ele se comportou e quais foram as consequências. Quanto antes você construir isso com ele, mais fácil, mais preparado ele vai estar para enfrentar essa beleza que é essa fase da adolescência, que nos fortalece para que a gente seja um adulto muito melhor, com muito mais vivacidade e com muito mais competência para lidar no meio, na vida, né? Tá bom? Beijo, até a próxima. Oi, gente, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e de adolescente e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o tipo
de relação que eu devo estabelecer com meu filho que está entrando na adolescência, né? É muito comum nós, pais de filhos pequenos, e eu me encaixo, porque eu tenho um filho de 6 e 9 anos, a gente tem uma relação um pouco mais de eles de dependência de nós, né? Nós meio que conduzimos a rotina, conduzimos a vida deles e eles vão executando. É claro que conforme a criança em toda a sua infância, ela precisa ir desenvolvendo a autonomia. E eu já tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso, se você não viu, você volta. A autonomia é fundamental para esse preparatório da adolescência. Mas conforme a gente vai dando autonomia para os nossos filhos, a nossa relação de dependência e de alguma forma de autoritarismo, a gente precisa ir diminuindo para preparando eles e para nos colocando também num lugar que vai ser fundamental na adolescência, que é um lugar muito mais do seu vínculo afetivo, um lugar de porto seguro para o seu filho, do que realmente de um diretor que está dirigindo a vida dele, porque não nos cabe mais na adolescência esse papel, mas sim de alguém que vai estar dando estrutura para eles. Então, na adolescência, a gente não pode ter uma relação com os nossos filhos de dependência. Por outro lado, na adolescência, a gente também não pode ter uma relação de independência, porque eles ainda não conseguiram adquirir todo o repertório necessário, até cerebral, porque eles estão em processo de ebulição, de formação cerebral muito importante, em que eles ainda não têm, é muito devastador a independência total. Então, qual seria esse meio termo, né? É a interdependência. E sabe por que interdependência? Porque eu vou me colocar ali, é claro, numa posição de alguém que tem as regras da casa, que sabe o que pode e o que não pode, os limites de forma clara, mas eu vou conversar com ele de igual para igual, no sentido de fazer com que ele seja próximo de mim e que a gente consiga ter esse vínculo afetivo no sentido dele conseguir me escutar. Porque na adolescência existe uma vivacidade muito grande pelo meio social e pelos seus pares. O adolescente ele vai precisar sair dessa posição muito próxima de você e ir para uma posição com seus pares, com o bando, sabe? Porque isso vai fazer com que ele desenvolva uma série de competências fundamentais para a vida adulta. Então é super natural e super desejado que você entenda e que você deseje, que você promova esse encontro com o bando dele. Só que para isso é muito importante você ter essa relação de interdependência, essa relação próxima e afastada ao mesmo tempo, em que você consiga negociar com seu filho as questões, que você consiga colocar o problema na mesa e que vocês encontrem uma solução juntas para o problema. Então eu te convido hoje, se você ainda não tem um pré-adolescente, se você não tem um adolescente, comece a praticar, comece a ensinar o seu filho suas relações sentimentais, o que ele sente, como ele está, quais são as propostas, conseguir fazer uma análise com ele do que aconteceu, como é que ele se comportou e quais foram as consequências. Quanto antes você construir isso com ele, mais fácil, mais preparado ele vai estar para enfrentar essa beleza que é essa fase da adolescência, que nos fortalece para que a gente seja um adulto muito melhor, com muito mais vivacidade e com muito mais competência para lidar no meio, na vida, né? Tá bom? Beijo, até a próxima.